Este projeto, que recebeu o apoio do CNPq no edital universal de 2011, se insere no campo da psicolinguística. A psicolinguística é uma área interdisciplinar que trabalha com conceitos e métodos da psicologia cognitiva e da linguística. Tem como objeto de estudo o processamento linguístico conduzido pela mente-cérebro humano, ou seja, os processos mentais pertinentes à produção e à compreensão de enunciados linguísticos, assim como o processo de aquisição da linguagem. No Brasil, os pesquisadores dessa área estão ligados, em geral, aos departamentos de Letras e Linguística. Na PUC-Rio, temos o Laboratório de Psicolinguística e Aquisição da Linguagem, LAPAL. O programa de pesquisa do LAPAL busca uma efetiva integração entre a pesquisa psicolinguística e uma teoria linguística formal. Essa articulação é concebida a partir de um modelo de língua gerativista, em sua formulação mais recente, o minimalismo. O minimalismo pretende fornecer explicações sobre a natureza dos princípios subjacentes à estrutura das línguas humanas. Grande parte dessas explicações pode ser buscada no aparato físico e cognitivo necessário à produção, à compreensão e à aquisição da linguagem. Um conceito minimalista fundamental é o de interfaces entre a língua interna, isto é, os recursos computacionais e o conhecimento linguístico do falante ou ouvinte, e os sistemas que atuam no processamento linguístico, isto é, os sistemas de desempenho. Outro é o de custo computacional. Ainda que as línguas humanas possam se constituir de forma ótima em função dos recursos de processamento de que os seres humanos dispõem, há estruturas que impõem um custo relativamente alto a esse aparato. A pesquisa do LAPAL visa caracterizar a computação sintática em tempo real e a prover uma métrica de custo computacional, explicitando a forma pela qual o conhecimento linguístico, objeto da teoria linguística, é recuperado na produção e na compreensão da linguagem, levando em conta o fato de que falantes partem de uma intenção de fala e de uma ideia a ser linguisticamente codificada e que, ouvintes, identificam o que é gramaticalmente relevante para análise e interpretação semântica de enunciados linguísticos nas interfaces. Esse processo serve de base para a identificação de referentes pretendidos pelo falante e para a integração de informação trazida pelo enunciado com informação disponível no contexto ou na memória do ouvinte. Como na compreensão, todo esse processo é conduzido à medida que unidades mínimas são percebidas, analisadas e semanticamente interpretadas, neste projeto busca-se delimitar essas unidades mínimas e a verificar em que medida processos integrativos e antecipatórios, ao longo do processamento, podem contribuir para minimizar os efeitos de custo computacional previstos à luz da teoria linguística. A pesquisa conduzida no LAPAL é de base experimental. Para isso, são necessários recursos tecnológicos que facilitem a obtenção de medidas comportamentais do processamento linguístico em tempo real. O rastreador ocular, que permite o monitoramento da posição do olhar de um indivíduo enquanto este é exposto à apresentação de ilustrações, objetos ou frases escritas, é um dos recursos que vem sendo explorados para este fim. O equipamento adquirido com o apoio do CNPq possibilita ao LAPAL investigar os processos integrativos que possibilitam o mapeamento de expressões linguísticas inreferentes e, além disso, os fatores que favorecem a antecipação dos mesmos, de forma a facilitar o processamento de estruturas de alto custo computacional. Partindo do pressuposto de que a atenção visual pode ser correlacionada já a processos do sistema cognitivo, são realizadas inferências a partir da correlação entre as medidas de tempo e posição dos olhos e as variáveis linguísticas consideradas. Este projeto focaliza o mapeamento imediato de expressões referenciais no curso da análise de sentenças sintaticamente complexas durante o processo de compreensão. Esse mapeamento é de particular interesse, pois permite caracterizar as unidades mínimas de análise sintática, a integração da informação com o conhecimento prévio ou recuperável do contexto e o uso eficiente da informação gramaticalmente relevante que se faz acessível nas interfaces da língua, sistema cognitivo na mente-cérebro, com os sistemas cognitivos com que estas interagem. Pesquisas como essa são de interesse científico, pois visam a explicar como a mente funciona na produção e na compreensão da linguagem, o que orienta a pesquisa sobre o funcionamento do cérebro humano. De um ponto de vista aplicado, pesquisas como essa
podem facilitar a criação de material linguístico para diferentes finalidades. Por exemplo, material didático, material para portadores de deficiência, para a mídia em geral, para a propaganda, dentre outras utilizações da linguagem. Além disso, o estudo do custo de processamento é fundamental na identificação de distúrbios de linguagem e na criação de procedimentos de intervenção. Vejamos agora de que modo o presente projeto buscou investigar os processos integrativos e antecipatórios e a sua relação com o custo de processamento. Em um dos experimentos realizados, buscamos verificar o que o movimento ocular podia nos revelar a respeito desses processos durante a compreensão de frases complexas, como a frase "O garoto que o cacique puxou foi morar em Brasília". A oração em destaque, conhecida na literatura como oração relativa, é considerada uma oração complexa, porque está fora da ordem canônica da língua, além de envolver a necessidade de recuperação na memória dos termos que satisfazem os requerimentos gramaticais do verbo puxar. Por isso, quando ouvimos uma frase como essa, para saber quem o cacique puxou, temos que relembrar a informação que já foi dita no começo da frase, a palavra garoto. Normalmente, frases como essas são usadas em um contexto onde há mais de uma pessoa ou objeto do mesmo tipo, mas só um desses elementos pode ser relacionado à informação que vem depois da palavra que. Assim, podemos imaginar que uma frase como essa ocorra em um contexto em que há mais de um garoto, mas apenas um deles foi puxado pelo cacique. Vamos supor, então, que em um determinado contexto existam dois garotos, um que foi puxado pelo cacique e outro que foi levantado pelo cacique. Nesse contexto, quando uma pessoa ouvir uma frase do tipo "O garoto que o cacique puxou foi morar em Brasília", a informação que desambiguiza a referência, ou seja, a informação que mostra ao certo a quem a frase está se referindo, é a palavra puxou, que é a informação que diferencia os dois garotos. Já num contexto em que há, por exemplo, um cozinheiro interagindo com outro menino, a palavra cacique é a informação desambiguizadora, pois ela já permite saber de quem a frase está falando. Em nossa pesquisa, foi avaliado quão rapidamente a informação desambiguizadora do contexto poderia ser utilizada. Para avaliar isso, apresentamos a voluntários, em um fone de ouvido, frases contendo orações relativas enquanto eles observavam diferentes contextos visuais em uma tela de computador. Em uma das condições experimentais, eram apresentados dois personagens de um mesmo tipo, dois garotos, por exemplo, interagindo com dois agentes diferentes, por exemplo, um cacique e um cozinheiro. Depois disso, a frase contendo uma oração relativa era apresentada enquanto monitorávamos o seu olhar. Nessa condição, caso seja possível utilizar rapidamente a informação do contexto, esperávamos que as pessoas olhassem imediatamente para o menino de azul enquanto ouviam a palavra cacique. Em uma das versões desse experimento, quando a frase experimental era apresentada, apenas os garotos apareciam na tela do computador, e não os personagens com que eles haviam interagido. Em outra das condições experimentais, essa mesma frase era apresentada em um contexto diferente. Havia dois caciques interagindo de maneira diferente com os garotos. Nesse caso, esperávamos então que as pessoas olhassem menos para o personagem-alvo, para o garoto de azul, quando estivessem ouvindo a palavra cacique, já que, nesse ponto da frase, ainda não seria possível utilizar a informação desambiguizadora provida pelo contexto. De forma geral, podemos dizer que os nossos resultados parecem sugerir que informação contextual pode ser utilizada rapidamente pelo ouvinte, antes mesmo do término da análise sintática de uma oração. Nessa apresentação simplificada dos resultados, podemos ver que aqueles participantes que ouviram um contexto com dois agentes diferentes olhavam muito mais para o garoto de azul quando ouviam um trecho da palavra cacique. Além do experimento apresentado, outros experimentos com rastreamento ocular foram e vêm sendo utilizados no LAPAL, investigando tópicos como a resolução de ambiguidade na compreensão de sentenças complexas, a captação de informação pragmaticamente relevante e o processo de concepção da mensagem a partir de estímulos visuais na produção. Os resultados dessa investigação constituem-se como uma inovação teórica, em especial pela articulação entre teoria linguística e psicolinguística. A utilização do rastreamento ocular integra ainda um conjunto recente de esforços pela incorporação no Brasil de técnicas de investigação voltadas para o processamento em tempo real, contribuindo para uma prática científica alinhada ao cenário internacional.